Oi! Se você ainda não me conhece, eu sou a Lari, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o puerpério. Bom, mas que raios é o puerpério, né? Bom, esse é o período que a gente atravessa a partir do momento em que a placenta nasce, ou que a gente pare a placenta, né? A partir desse momento você entra no puerpério e daí você deve contar mais ou menos 40 dias, 40 ou 45 dias. Depende do médico, né? Cada médico faz uma orientação. Então você começa a passar por esse período e envolve um monte de coisa. Eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês como foi a minha experiência nesse período, o que eu senti, o que eu não senti. Então vem comigo para vocês saberem da minha experiência nesse período. Nesse período tem algumas regrinhas. Então, uma das regras é que você não pode ter relação sexual. E além disso, você tem que se resguardar de fazer força. Antigamente, eu acho, as pessoas tinham até mais regras, sabe? Hoje em dia, por exemplo, a médica, quando ela me deu alta, ela falou, olha, daqui pra frente vida normal, você só não pode ter relação sexual. Então ela não falou nada sobre nenhuma outra coisa, mas assim, eu particularmente me guardei um pouco mais, porque eu acho que é uma mudança muito grande no seu corpo para você já sair fazendo de tudo, sabe? Seu corpo ainda tá se ajeitando, tá voltando pro lugar, então é importante ter um pouco de cuidado nessa questão. Eu vou falar um pouco aqui sobre dois aspectos, né? Tanto o aspecto físico quanto o aspecto psicológico. Então vamos começar com o aspecto físico, que acho que é a parte mais fácil. Pode parecer complicado, mas o aspecto psicológico eu acho bem mais complexo do que o aspecto físico. Então, fisicamente, como que você tá no puerpério? Você acabou de ter um neném, então, das duas uma, né? Ou você vai ter tido o neném de parto normal ou de cesárea. No caso do normal, muito provavelmente a sua recuperação vai ser muito mais tranquila. E no caso da cesárea, você tem ali pelo menos uma semana de um pouco de dificuldade, né, até você se recuperar bem da anestesia. Você vai ter pontos, né, que vão te incomodar um pouco mais do que os pontos que a gente acaba recebendo no parto normal. Mas, de qualquer forma, você tá em recuperação ali, tanto no parto normal quanto no parto cesárea. É comum no parto normal, a gente levar alguns pontos na região da vagina mesmo, né? Onde às vezes ocorrem algumas lacerações. Na verdade, essas lacerações são bem comuns. Já no parto cesárea, você com certeza vai ter pontos, né? Do corte ali, da onde foi feito para a retirada do neném. Ok, então seu corpo vai estar se recuperando. É muito provável que você ainda tenha um pouco de inchaço, dores, por exemplo. Assim que eu tive a bebê, eles me trouxeram um analgésico e um anti-inflamatório. E eles pediram para eu continuar tomando, eu tomei por mais ou menos uns 7 dias. Porque você tá com um ponto e realmente, quando eu voltei para casa, assim, tomando o medicamento lá no hospital, eles trazem sempre no horário certinho, eu nem senti dor nenhuma, né? Mas quando a gente veio para casa, que às vezes você passa um pouquinho do horário, esquece e tal, quando eu não tomava o remédio ou tava um pouquinho atrasada para tomar, eu senti um pouco de incômodo, né? É uma dor leve, claro, não é nada muito incômodo, mas o anti-inflamatório e o analgésico foi bem importante para minha recuperação nesse caso. Como é que foi para mim? Eu tava indo um pouquinho inchada, a barriga ela não murcha instantaneamente, realmente demora um tempinho para murchar. E nesse período do puerpério, vai desinchando a sua barriga. Às vezes, geralmente demora até mais tempo do que o puerpério. Então, não espere que sua barriga volte ao normal muito rápido, né? Algumas pessoas têm essa bênção, né, do corpo se alinhar, do corpo voltar ao normal muito rápido, mas em geral é um processo demorado. E aí você tem toda essa questão, né, com o corpo. Poxa, o seu corpo tá todo diferente, você tem uma barriga ali maior e não tem mais um neném, então você tem que se ajustar ainda com a sua imagem, com essa sensação do seu corpo se ajustando, né? Muitas mulheres relatam também um vazio, gases, dá bastante gases, a gente sente, eu tive sim, mas lá no hospital eles me deram um medicamento para eliminação dos gases, então eu quase não sofri com isso, mas realmente a gente tem bastante gases, até o nosso organismo, né, até nossos órgãos voltarem todos para o lugar, se ajustarem direitinho. Então é um período que a gente realmente precisa fazer um certo repouso, assim. Aliado a isso, tem toda a questão
de você estar com um bebê recém-nascido ali para cuidar, né? Então, é tudo novo, principalmente para quem é mãe de primeira viagem, né? É claro que essa experiência vai se renovando a cada filho, mas é tudo novo, tudo diferente. Você tá insegura muitas vezes. Qualquer coisa que acontece a gente fica preocupada. Então, tem toda a questão da amamentação também. Então, é um período bem delicado. Vocês conseguem visualizar aí todos os aspectos que envolvem isso? Então, tem muita coisa acontecendo. E além da questão corporal, a gente começa a ter uma questão psicológica. Antes da gente continuar e falar um pouco mais sobre a questão psicológica do puerpério, se inscreve aqui no canal se você está gostando, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que esse vídeo vai fazer diferença na vida delas. Olha, realmente é bem importante ouvir um pouquinho sobre o puerpério durante a gestação ou mesmo antes, para a pessoa saber o que é, né? Tanto a mulher grávida que vai ter o bebê, quanto as pessoas que estão em volta, que estão com ela, é importante saber sobre isso. Então vocês podem imaginar, né? Você acabou de ter o bebê, então muitas coisas podem acontecer, a região ali pélvica, né, do sistema reprodutor fica muito sensível, tanto a vagina quanto o ânus. Pode aparecer hemorroidas, você pode ter algum tipo de sangramento, ou melhor, a gente tem sangramentos, né, durante o puerpério, é muito comum a mulher ainda tá sangrando, porque assim, quando o bebê nasce, o útero ele fica como se fosse uma ferida, então até ele cicatrizar, você fica sangrando, né? Então nos primeiros dias é um fluxo mais intenso e depois vai gradualmente diminuindo até parar. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a amamentação e a minha experiência, mas a questão da amamentação, né? A gente fica bem insegura se o leite vai descer, se não vai, se o bebê tá se alimentando bem ou não. É normal ficar insegura, assim. Procura a ajuda de pessoas que já amamentaram, da sua família ou amigas suas, que possam te ajudar um pouco e te dar um pouco mais de segurança nesse momento. Isso é bem importante. E tem toda a questão do leite descer, né? Aí na primeira semana do bebê o leite deve descer e você tem um aumento do seio bem grande, assim, meio que de repente. E isso pode assustar um pouco. O medo de empedrar, o medo de não ter leite, o medo do bebê não conseguir mamar. Às vezes o bebê realmente não consegue mamar. Então tem várias questões que acabam interferindo nisso e realmente é um pouco difícil. Mas a parte mais importante que eu queria falar aqui com vocês é justamente essa questão psicológica. Durante a minha gravidez, eu não pesquisei muito sobre o puerpério, justamente porque eu não queria ficar com uma neura na cabeça de que, eu vou passar por um período psicologicamente frágil logo após a gravidez, ou fulana teve isso, fulana teve aquilo. Mas eu vi o suficiente para estar ciente do que poderia acontecer e o que era essa sensibilidade psicológica que a gente passa logo após o nascimento do bebê. Comigo foi o seguinte, né? A bebê nasceu e eu tive uma explosão, assim, de sentimentos maravilhosos, né? São emoções muito boas, uma gratidão muito grande, um amor que nasce, que aflora em você, assim, fora do normal. Já nesse período eu já fiquei um pouco emotiva, mas eu tava emotiva bastante assim pro lado feliz, né? Bem o lado bom dessa coisa. Então, eu olhava pra minha bebê e eu chorava assim de felicidade, sabe? Dela tá comigo, dela tá bem, dela ser saudável. Mas logo após, o que que acontece? A gente tem a gravidez, né? Seus hormônios estão ali num nível diferenciado durante a gravidez toda. Você tem o bebê, você recebe uma descarga enorme de hormônios, e aí, logo depois, isso começa a diminuir. E é uma queda um pouco brusca para nosso sentimento, assim, né? Então, as sensações, né, felicidade, tristeza, isso tudo é regulado por hormônios. Quando você tem uma mudança de hormônios muito drástica, isso acaba mexendo com esse sentimento que a gente tem. Então, eu experienciei isso, assim, logo na primeira semana, a gente já estava aqui em casa, e alguns momentos, eu não sei explicar muito bem, porque não era uma tristeza, assim, mas talvez uma insegurança, algumas frustrações, e aí eu começava a chorar. E qualquer coisa que falassem pra mim, assim, se alguém me dissesse não, de um jeito mais brusco, eu já começava a chorar. Ou qualquer coisa de um jeito mais indelicado, mesmo que não fosse, sabe? Se eu me sentisse ofendida por alguma coisa, eu já chorava.
Então, é bem comum a gente ter essa experiência de se sentir, tá muito emotiva durante esse período. Pra mim, durou mais ou menos umas 2 semanas. Então, assim, uns 15 dias, vai, até 20 dias talvez. Mas foi esse o período onde eu tive mais emocionalmente sensível. Então, qualquer coisa me fazia chorar, falar disso me fazia chorar. Eu não ia conseguir gravar esse vídeo nesse período, por exemplo, porque eu chorava assim com a maior facilidade do mundo, sabe? É normal ter essa experiência dessa sensação mais emotiva. E a gente precisa estar um pouco preparado para isso e as pessoas em volta da gente também. Então, assim, eu conversei com meu marido antes, né, de ter a neném e contei pra ele sobre isso, porque se caso isso acontecesse comigo, ele já tava ciente, sabe? Porque às vezes do nada eu começava a chorar, sabe? Eu abraçava ele e começava a chorar. Pra amamentação também, né? Quando meu leite desceu, uma das minhas mamas ficou muito cheia e muito dura e minha bebê não conseguia pegar. Eu tive que aprender a fazer umas massagens e tal. E nossa, eu fiquei muito preocupada. Eu comecei a chorar porque a minha bebê não ia conseguir mais mamar. E ai, e doía, e enfim. Assim, o que você precisa saber é que nesse período você pode ter essas instabilidades emocionais. O que a gente precisa só ficar atento é que se esses choros, né, evoluírem para uma tristeza, até uma tristeza profunda, algum pensamento ruim, tanto contra você mesma quanto contra o seu bebê, é importante ficar atento, porque isso pode não ser apenas essa instabilidade emocional do puerpério, que a gente costuma até chamar de baby blues, né, que é o normal, mas pode ser uma depressão pós-parto. E se for uma depressão pós-parto, ou se for um baby blues, sei lá, mais longo, por exemplo, é importante procurar um médico para fazer um tratamento a respeito disso. Isso é muito sério. Então, se for assim, uma estabilidade emocional repentina, mas que você melhora, mas é importante a gente ficar atento e é muito importante ter pessoas em volta de você que vão te acolher. Porque se você começar a chorar e alguém começa a falar, ai, para de frescura, você acabou de ter seu neném, olha pro seu neném e dá risada, você não tem que estar chorando. Nossa, isso seria assim complicadíssimo para mim. Então, ter o meu marido aqui, que foi uma pessoa que me acolheu, que sabia o que estava acontecendo, que entendia, que me abraçava, sabe? Que me dava o que eu precisava nesse momento de instabilidade emocional, foi extremamente importante. Mas 2 semaninhas depois, isso já foi passando, então vai aos poucos diminuindo, porque os seus níveis hormonais vão começando a voltar ao normal. E aí você começa a se sentir mais você novamente. E aí a gente começa a ficar mais normal e isso passa. O importante é lembrar nesse período, quando você estiver assim, que vai passar. Porque quando a gente tá se sentindo assim, parece que não vai passar, sabe? Parece que você vai ficar assim triste para sempre. Mas não, vai passar. É só esperar um pouquinho. Faz as coisas que você gosta, conversa bastante, coloca pra fora e fala as coisas que estão passando na sua cabeça. Eu acho que isso é bastante importante e ajuda mesmo, sabe, a você se sentir melhor e tal. Então, procure fazer isso e lembra, vai passar. É isso, não tenho muito mais o que falar a respeito do puerpério. Eu queria trazer mesmo um relato da minha experiência nesse período, né? Agora já passou, graças a Deus, essa é a ideia que eu queria trazer nesse vídeo para vocês. E dar um pouco de segurança para as mamães que vão passar por isso e lembrar, vai passar, tá bom? Então, um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!